Uma dúvida, como você já teve tanto no espiritismo e agora tá na igreja e tal, aquela ideia do espiritismo de que os mortos podem fazer contato com a gente, você tem outro entendimento? Porque naquela época acredito que você achava que realmente eram espíritos. Não, eu tinha certeza. E a igreja fala que são demônios. Qual é o entendimento? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Fala? Fala. Quando Jesus contou a parábola do Lázaro e do rico. Tá. O Lázaro era um mendigo que ficava ali pedindo esmola. E aí os dois morreram, né? E o rico foi pro inferno e o Lázaro foi pro céu. Foi pro seio de Abraão, que é o céu. Entendi. Quando ele estava lá no céu, o rico que estava no inferno, ele queria só molhar a ponta da língua dele, de tanto que estava fervendo o negócio. E aí ele mandou, ele falou pro anjo, falou, olha, manda ele vir molhar aqui minha boca. Até nem ali o cara arrependeu, tipo assim. Sei. Ele não deixou o orgulho de lado. E aí ele falou, não posso fazer isso. E ele falou assim, não, então deixa eu voltar. Eu quero contar pros meus irmãos que eu vim pra cá pra eles não virem. Ah, voltar pra terra. Voltar pra terra. Pros vivos. Voltar pra terra. E aí ele disse o seguinte, olha, existe um abismo entre a vida e a morte. Os que querem passar de um lado pro outro não podem. Está lá nessa parábola. E ele falou, e ainda que você ressuscitasse e voltasse, ainda assim eles não acreditariam. Porque hoje Jesus estava falando dele mesmo, entendeu? Entendi. E ele falou, lá na terra eles têm a lei, eles têm os profetas. Jesus ainda estava na época da lei ainda. Se ele tiver que acreditar, vai acreditar nas escrituras, entendeu? Mas Jesus deixou bem claro ali, não tem como, existe um abismo, entendeu? Mas existe uma coisa que a gente vê que algumas pessoas realmente acessam esse mundo espiritual, falam com alguma coisa. Sim. Existem as imagens que você viu, inclusive, né? De coisas de materialização e tal. O que são essas coisas, então? De acordo com a Bíblia, são demônios. Como eu disse, Satanás ele se disfarça em anjo de luz. Se ele quiser se materializar numa pessoa, num ente querido seu, ele faz isso. Entendeu? E então vai ele tem dizer muito coisas que e vai dizer sabe que ele escreve uma carta com a mesma letra dele, da pessoa. Isso é chamado de espíritos familiares. Eu já até gravei um vídeo com o Lamartine sobre isso. O que é? Tem uma versão no Antigo Testamento que usa essa palavra, espíritos familiares. Se eu não me engano, no livro de Deuteronômio. São o quê? São demônios que acompanham as famílias. Entendeu? E ele quer perpetuar o pecado. Então, um pai que era alcoólatra, às vezes já era alcoólatra porque o pai dele já bebia. E o filho tem uma tendência àquilo ali. Porque o diabo vai querer levar ele no mesmo pecado, entendeu? Que ele se alimenta disso? Do pecado ou daquele vício? Não, se alimenta disso, eu não sei como funciona, né? Mas ele quer aprisionar. Eles são organizados assim como os anjos de Deus. Então, eles querem aprisionar, né, a maldição ali, familiar. Então, o que acontece? Para seduzir, para trazer o engano, ele usa de todas as formas. Entendi. Entendeu? Inclusive no anticristo, a Bíblia diz que ele vai usar de todas as formas de engano. Então, vai ser coisa que a gente vai olhar e falar, cara, não milagre, pode ser. É milagre. Eu vou te dar um exemplo. Cirurgia espiritual. Já vi. E, inclusive, tinha um depoimento daquele moço que foi processado, né? Um médium. Sei. João de Deus? João de Deus. Tá na Netflix, né? É esse ou não? É? Ué, o médium é o João de Deus. João de Deus. E eu pensei, eu vou assistir, cara. Porque eu preciso ter certeza mesmo daquilo que eu prego, né? Tá. E também para ter... Será que tem alguma coisa? Vamos pensar. Eu sempre gosto de olhar de forma neutra. Sem ser com a minha ótica, assim, né? Sem preconceito. E realmente, cara, o que ele fazia ali eram milagres. Agora, será que o diabo também não pode fazer milagres? Então. Agora eu te pergunto uma coisa. Você acha que é de Deus uma pessoa enfiar uma tesoura no seu nariz aqui, ó? E dar uma martelada? Ixi, apesar que várias pessoas já falaram que pode ser charlatão, né? Que tem uma... Não. Era coisa estranha mesmo? Acontece. É mesmo? Não, tudo isso aí não é encenação. Não? Não, você tá doido, charlatão. O cara vai matar a pessoa. Às vezes o cara tem um nariz diferente, sei lá, né? Então, o que acontece? Ali, de acordo com a Bíblia, não é nem de acordo com a minha opinião, não. Ali é ação demoníaca. É a operação do erro, de acordo com a Bíblia. O que acontece? Ele faz um milagre. Na época de Moisés, Deus transformou a vara dele numa serpente.
os outros sábios também transformaram, entendeu? Então eles têm poder, só que a vara de Moisés, a serpente de Moisés engoliu a serpente deles. O poder de Deus é muito maior. O que acontece? Ele cura ali. Mas é aquilo que eu disse no começo do podcast. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Daqui a pouco vem outro preço, problema, né? Cara. A pessoa fica naquilo ali e acreditando. E aquilo não deixa ela chegar. O único propósito do inimigo, cegar o entendimento da pessoa para o evangelho. Para o que Jesus fez na cruz, entendeu? A obra de salvação ali. Entendi. Da gente poder ser salvo através dele, perdoado. E aí, eu não consigo enxergar que isso é de Deus, entendeu? Primeiro, porque eu não sinto paz. Outra, que a pessoa, é lógico, a pessoa está no desespero. Entendeu? Nós não estamos aqui para criticar a religião. Estamos aqui para trazer um posicionamento do que a Bíblia traz. O inimigo, ele pega justamente na fragilidade, entendeu? E ele faz milagre. Aí vai constatar depois, com raio-x tudo, e realmente aconteceu um milagre ali. Agora, a gente não sabe até que ponto Satanás tem poder, porque ele era um anjo de Deus. Imagina o poder que ele não tem, entendeu? Então, a gente não pode menosprezar, entendeu? Que o reino das trevas também tem muita força, só não é mais poderoso do que Deus, né? Entendi. O Crisão mandou uma pergunta interessante aqui. Pastor, você acredita em alienígenas? Tem vida fora da Terra? E se essas vidas estariam sob Deus também? Ou cada um tem um Deus? Cara, eu acredito que não existe. É só aqui na Terra mesmo? Não, o que eu acredito que são demônios. Ah, é? Volta a falar a mesma coisa, entendeu? Essas aparições... Tá, eu não duvido que tem essas aparições. O meu pai mesmo já viu um disco voador. Quando ele era criança, meu pai não precisa mentir, mas lá na sua cidade? Não, na cidade que ele morava, Carmo do Rio Claro. E não só ele, cara, mas meu tio já viu luz no céu. E ou são anjos ou são demônios. A gente sempre tende a demonizar, né? Não, se é ET, é demônio, é do mal. Talvez é anjo de Deus, não sei. Eu só sei que nós estamos rodeados por o mundo espiritual. Entendeu? Agora, tudo me leva a crer que Deus fez a Terra para ser habitada. Se existe... por que Deus criaria um universo tão grande para não ser habitado? Não sei, cara. Deus faz tudo para a glória dele. Ele é Deus, entendeu? E porque pensa comigo, então quer dizer que lá existe também um outro plano de salvação para eles? É querer saber demais, entendeu? A Bíblia não entra nesses detalhes. E o que eu sei é o seguinte, tudo foi projetado pra gente viver nessa terra. Tanto é que você vê o sacrifício que eles querem, né? Tentar habitar outros planetas. E inclusive eu fui começar a ver a teoria de terra plana, não me pergunte de terra plana. Eu fiquei um mês bitolado nisso aí, cara. E vendo vídeo pra querer entender, sabe? A cabeça dos caras. Então segundo os terraplanistas, nem existe outros planetas, entendeu? É tudo... E tipo assim, estão querendo levar a gente pra Marte? Não, tá querendo levar nós pra um deserto que a gente não conhece esse planeta inteiro. E eu fiz assim, olha como é que é as coisas. A gente acostuma desde criança. Estão querendo levar a gente pro deserto e vão falar que lá é Marte e tal. Cara, eu acredito que existe outros planetas, minha opinião pessoal, entendeu? Mas que não tem vida. E pelo que eu vejo, eu acredito que não tem outra vida. Entendeu? Agora, existe até... Eu fiz até um vídeo sobre o projeto Blue Beam, é uma teoria da conspiração, né? Blue Beam. O que é? Um projeto que eles querem projetar no céu, né? Imagens que vão até mesmo enganar os escolhidos. Tipo assim, pode projetar no céu, por exemplo, Jesus voltando. Entendi. Só que não é Jesus voltando, entendeu? É uma imagem projetada. Cada um vai vendo na sua própria religião, aquilo que acredita. É um negócio bem doido. Ao mesmo tempo, muitas coisas fazem sentido, sabe? Eu vi isso no filme do Homem-Aranha, né? O cara que projeta as coisas, lembra? Como que chamava o vilão lá? É o... tudo bem. Esqueci. Mistério. Mistério. Ah, sim. Tem essa teoria então, pra enganar os cristãos? Pra enganar. Então, a gente não pode menosprezar. O inimigo realmente ele pode usar de todo tipo. E o próprio Martim Lutero, ele falou, se você vê um negócio, que ainda que chova milagres todo dia, se não vier de Deus, você descarta. Entendeu? Porque existe milagre mesmo do inimigo também, entendeu? Então eu acredito que, cara, o que a Bíblia fala são de anjos e demônios.
eu me firmo na palavra, entendeu? Você já fez algum exorcismo, assim, de tirar o demônio de uma pessoa? Eu comecei a falar, né? Nem sei por que eu não... A gente foi para outro assunto. Ah, né? tá. Não, você falou na verdade, se manifestar, né? Mas a gente... Já se manifestou, só que nesse dia não saiu, não. Como eu disse, não. Como eu disse, eu tava fazendo muita bagunça na escola. E aí o pastor ficou 2 pessoas endemoniadas naquela igreja que eu tava indo. Era uma igreja que tinha muita possessão ali, né? Que era aquela perto do terreiro, terreiro. E aí, assim, o que aconteceu? Uma moça ficou endemoniada e o pastor foi socorrer e foi expulsar o demônio dela. E por fim, fomos juntando as cadeiras e tal. E só tinha eu, o pastor e umas senhorinhas na igreja. Igreja muito simplesinha e tal. Até aí, tudo bem, eu tava lá junto com o pastor, mas aí uma outra ficou endemoniada. Eu pensei, agora é eu. Sobrou pra você. Não vai ter jeito, eu vou ter que ir lá, cara. Mas você tinha já um conhecimento? O que e era uma moça... Conhecimento de ver os outros fazer, né? Tinha um curso, né? Na hora, meu amigo. Em nome de Jesus, sai daí e tal, né? E era uma moça que eu tinha levado no culto. Eu tinha levado ela. Nossa. Eu nem imaginava que a moça ia cair endemoniada lá, né? E ela já tinha envolvimento com o ocultismo. Muitos anos atrás. E aí eu querendo levar ela pros caminhos de Deus. Vamos comigo. Cheguei lá, que é uma moça muito grande. Uma moça mais obesa assim. E muito grande a estrutura do corpo dela. As senhoras olharam pra mim e falaram, vai lá, né? O que ela tava fazendo? Cara, ela tava assim, ó. Ixi, olhando a cabeça. Mano. Não tinha nem como eu pedir pro pastor, porque o pastor já tá até rodando com a moça lá, a moça dando o maior trabalho, cara. É? Ixi, demônio tomou a menina ali, cara, com força. E era uma menina que toda semana ela não se posicionava, não entregava a vida pra Jesus, toda semana ficava. Não. Aí essa mulher, né, fungando ali, eu peguei, né, comecei a estender, aí eu peguei, foi na hora que eu pôr a mão, eu falei, Deus, que na hora que eu colocar a mão, saia fogo da minha mão. Na hora que eu pus a mão, cara, ela já pegou, assim, já jogou, assim, estendeu os braços assim. Abriu os braços? Arranhou meus 2 braços, cara. Eu tomei um susto, eu pensei, vou apanhar. A Bíblia fala de homens que apanharam, saíram pelados do culto. E aí, de repente eu falei, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E comecei a expulsar assim e tal. E ela só rindo. Começou a rir. Ele falou, para de blasfemar contra Deus, sai em nome de Jesus e tal. Ela começou a rir, Fê, eu sei o que você faz lá na escola, hein? E começou com essas caras de sarcasmo. Nossa. Eu sei de tudo que você faz lá na sua casa, meu. Quem que eu sei pra vir querer expulsar ele? Começou a jogar, ele é acusador, entendeu? Tá amarrado em nome de Jesus. E não saiu não, cara. É mesmo? Não saiu. Mesmo em nome de Jesus, às vezes não sai? Não, porque, pensa comigo, ele não é bonzinho. Ele não quer obedecer às ordens de Deus. Então não é assim, falou, sai em nome de Jesus e sai. Pode acontecer? Sim. Às vezes é uma legião, cara. Às vezes são milhares de demônios ali, entendeu? Ele não vai sair de primeira. E às vezes você Isso não quer dizer que o nome de Jesus não tenha poder, não. Mas quer dizer que ele é insistente. Entendeu? Quer dizer que ele vai fazer de tudo o que puder fazer pra não sair. E pra gente desistir. Não tem nada a ver. O nome de Jesus é totalmente suficiente. É o nome que está acima de todo nome. Mas às vezes você tem umas brechas que não te dá o poder sobre aquilo, é isso? De invocar, de colocar... Jesus, certa vez os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Filho de um pai. Jesus tinha acabado de descer do monte da transfiguração. Tá. E ele e os 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João, se não me engano. Quando ele desceu, veio um pai desesperado. Jesus, estou desesperado, os seus discípulos aqui, ó, não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. E Jesus falou, nossa, que geração perversa e incrédula. Até quando eu vou ter que ficar com vocês? Porque Jesus estava cheio da glória e o tempo todo ensinando como fazer, né, cara? Eles aprenderam com o mestre, né? E aí Jesus foi lá e expulsou. Só que quando ele expulsou, o menino ainda deu um trabalho. Começou a remexer até que saiu. E aí os discípulos falaram, mas como assim, né? É que Jesus falou, em certos casos, é somente com oração e com jejum. Certos tipos de demônios só com oração e jejum, entendeu? Que é uma hierarquia. E aí, na verdade, Jesus, antes dele falar isso, ele disse assim, ó, é por causa da vossa pouca fé. Porque existem demônios que saem com oração e com jejum. Muitos dizem que é o seguinte, não, então quer dizer que não tem nada a ver o jejum, quer dizer que é a fé, porque Jesus falou que é porque eles tiveram pouca fé. Certo?
Eu já acredito que é porque existe uma hierarquia, entendeu? Você tem que estar consagrado, entendeu? E o que acontece? A fé, é lógico que a fé, ela é fundamental, né? Mas existe casos que, nesse caso do menino, por exemplo, eu acredito que seja uma legião, entendeu? E eu vou te dar um outro exemplo. Há uns 6 meses atrás, um amigo meu me ligou de madrugada, 4 horas da manhã. Juninho, vem aqui que meu irmão tá endemoniado, cara. É aquela hora que você pensa, meu Deus do céu, morrendo de sono, cara. Fala, lá vamos nós, né? Que demônio aparecer esse horário. Cara, de esperar amanhecer. A minha esposa falou, amor, faz o seguinte, amor. E dizem que 3 horas da manhã é o horário do demônio, né? Já ouviu falar isso? Já fiz um vídeo já sobre isso. É mesmo? Já fiz vídeo Pô, você já imaginar. Podemos falar depois sobre isso? Eu quero saber por quê, tá? O que acontece? Minha esposa falou, amor, hora daqui mesmo, amor. Entendeu? Pô. O demônio é Wi-Fi, é Bluetooth. Cara, mundo espiritual é daqui. Jesus dava ordem, não tem espaço. Hora daqui mesmo. Aí eu orei. E ele falou, vamos orar comigo. Eu orei junto com ele. E aí ele falou, Juninho, não saiu não, cara? Vixe, eu falei, amor, eu sou pastor, não sou. É agora que tem que mostrar o meu chamado. Eu tenho que socorrer, eu não vou dormir em paz enquanto eu não ajudar meu amigo, pô. Com certeza. Fui pra casa dele. Cheguei lá. Era perto, pelo menos? O cara fumando cigarro assim. Aí ele me viu, não mudou nada, expressão nenhuma, cara. Você conhecia aquela pessoa antes? Não, nunca tinha visto, tinha visto. Na hora você já fica com medo, porque você também tem que ter a cautela. Você tem que orar de olho aberto. Se você olhar de olho fechado, pode ser que o demônio te bate ali, cara, entendeu? Não é um negocinho bonitinho que vai sair, ele não vai querer sair, entendeu? Mas você tem que usar a autoridade no nome de Jesus. De longe eu já comecei a falar, vou fazer de longe, né? Comecei, em nome de Jesus, sai. E ele pitando, né? Cara, você olhava no olho dele, você falava, esse cara não tá normal, meu. Ixi, esse negócio tá pesado, a batalha vai ser grande aqui. Só sei que orei uns 5 minutos, cara. Terminei de orar, ele pitou. Já acabou a sua oração? Nossa, zombando ainda. Zombando. Ele não tem respeito, entendeu? E o que aconteceu? Ali eu pensei, cara, eu não posso estar sozinho aqui. Jesus, quando ele mandava os discípulos evangelizar e até mesmo expulsar demônios, era sempre de 2 em 2. Eu pensei, ao mesmo tempo eu tenho que ter cautela, entendeu? Pode ser que eu apanhe aqui, tomo uma surra, eu não vou conseguir segurar o cara, entendeu? Não, e aí o que aconteceu? Eu liguei na hora para um pastor amigo meu, cara, tem que ser agora, graças a Deus ele atendeu o telefone. Chamei ele correndo, voltamos. Ele falou, nós vamos ter que enfrentar. O cara tava na mesma posição, já tinha passado dele uns 40 minutos, tive que ir lá até o cara se arrumar, tal. Na mesma posição. Ele falou, vamos lá agora. Chegamos perto dele, colocamos a mão, nada, nenhuma reação. Nossa. Aí é aquele momento que você pensa, cara, será que eu tô com algum pecado? Né? Nisso a gente já tava até arrependendo. Deus, se eu pequei alguma coisa, me perdoe. Mas não é, entendeu? O que ele faz? Ele gosta de se esconder, cara. Ele não quer que você identifique ele, entendeu? Porque todos eles são mandados, entendeu? Se um demônio entra numa pessoa, geralmente é um demônio superior que mandou. Ah, é? É tudo assim. Soldado. Existe hierarquia, entendeu? Entendi. O que acontece, cara? Nós começamos a orar, pedindo discernimento. E aí Deus tocou no coração dele. Falou, olha, vai começar agora. E ele começou a orar em línguas. E ele sentiu, ele teve o discernimento de Deus, que tem pessoas que têm o ministério da libertação, sim, sabe? Ah, é? A Bíblia não fala disso, mas você vê claramente, cara, tem pessoas que têm uma facilidade maior. Cara, ele pensou, eu vou olhar pra ele, na hora que eu olhar pra ele vai manifestar. Ele não tava manifestando ainda, cara. Depois de um tempão orando. Você pensava assim, eu acho que eu tô orando pela pessoa errada, eu acho. Acho que ele não tá endemoniado. Mas nós não desistimos, entendeu? Tem que persistir. Na hora que ele olhou pra ele, começou a orar em línguas, cara, na hora, ele manifestou, já jogou nós assim no sofá, nós já rolamos no sofá. Empurrou a gente, cara. É uma força sobre-humana? Cara, sobre-humana. Por isso que não pode ir sozinho, entendeu? E te deu medo ou não? Não, como eu já tava acostumado, porque eu já tinha feito isso várias vezes. Feito isso várias vezes. Mas na eu já sabia, mas cara, juntou esse amigo meu e o irmão dele. Juntou nós 3, cara. Nós ficamos ali, eu acho que uns 40 minutos, cara. Rola de um lado pro outro. E ele não queria de jeito nenhum ir xingando e rindo de Jesus. Esse Jesus não tem poder, não. Você presta pra nada. Você vê que não pode ser um ser humano ali, entendeu? Um demônio, cara. E aí,
E aí realmente era uma legião. Aí ele falou, eu sou a legião e vou acabar com a vida dele, vou destruir a vida dele. Muito, milhares, né? Milhares? Quando é legião, se não me engano, é 6 mil. Caramba! 6 mil. Quando Jesus falou pra Pedro, e Pedro viu que Jesus estava sendo preso, e aí foram lá pra prender Jesus, junto com Judas. E aí Pedro foi querer agir pela carne, né? E foi lá e cortou a orelha do soldado, porque ainda tinha esse ímpeto dele, né? E Jesus falou, não, guarda a espada, porque se você matar pela espada, você vai morrer pela espada. E ele falou, você não sabe que se eu quisesse, o meu pai enviaria legiões de anjos para me proteger, mas eu quero ir, eu estou me entregando em favor de vocês, entendeu? Entendi. Então, são 6 mil, uma legião. E como vocês conseguiram tirar? Eu não sei de onde é a informação, cara. Mas é que eu acho que é um soldado, o exército de... Como vocês conseguiram tirar essa a legião resumindo. do cara? Não, aí nós começamos, sai, em nome de Jesus, sai. E aí, na hora que a gente identificou ali, aí ele saiu, entendeu? E como que a pessoa muda? Desmonta? Não, desmontou na hora. E a pessoa lembra do que aconteceu? Não lembra de nada. Nada. Como eu disse, o Espírito Santo te torna mais sóbrio. Você fica mais consciente de tudo, entendeu? Ele não vai te dopar, não vai te fazer coisas que você não queria fazer, não. Agora o diabo, ele te tampa a visão ali, você não vê nada, cara. Pessoa boa, entendeu? E aí nesse momento é o momento da pessoa querer entregar a vida pra Jesus, porque senão o inimigo volta. E Jesus falou, né, sobre isso, né? Falou, o demônio que sai, ele anda por lugares áridos, se ele volta e encontra a casa vazia, ou seja, o coração da pessoa não foi preenchido com o Espírito Santo, ele vem e chama mais 7. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, é o que a gente estava falando antes mesmo da gravação, né? E aí você vê os presidiários. A maior parte ali, cara, conhece a palavra. Filho de pastor, evangélico, cristão, entendeu? Era pessoa de Deus, era pregador, evangelizava. E agora tá lá. Por quê? Porque deu brecha. Aí volta pior. Caramba. Então, é um compromisso que você assumiu no mundo espiritual. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu sabia a decisão que eu estava tomando. Eu não estava só mudando de igreja, indo para a igreja, mudando de religião. Eu estava declarando publicamente no mundo espiritual que agora eu era de Jesus. Então, é como um pacto, entendeu? Que você faz com o diabo. Você está fazendo no mundo espiritual, é algo muito sério. Tem um valor lá, né? E aí o cara que faz um pacto, ele vem para Jesus... Cara, você não imagina o trabalho que dá. O cara manifesta, entendeu? O diabo não quer perder. Mas consegue quebrar o pacto. Consegue, lógico. Lógico. Mas Deus permite. Porque são regras espirituais, entendeu? Deu legalidade demais. Entendi. É lógico que Jesus perdoa e liberta. Inclusive a Neuza Etioca, que você tinha falado. Sei, que eu fiz o curso de guerra espiritual. O Daniel Mastraus, se eu não me engano. Já veio aqui. Ela que orou por ele. Foi. Né? Então, era um satanista, né? Era uma coisa pesada, né? Pesada demais. Então, o que a gente tem que entender é isso. Ele não quer sair, entendeu? Ele não quer dizer que o nome de Jesus tem umas regras nesse mundo espiritual que valem e são respeitadas, né? São respeitadas. Né? Que a gente nem entende, né? O lance de demônios territoriais também, eles têm poder em uma certa área do terreno do mundo, né? Tem áreas que tem muita prostituição, por exemplo. É demônio específico para aquilo. Para aprisionar a pessoa na prostituição. Então, o mundo espiritual é muito real, né, cara? E a gente não tem que querer pagar para ver. Não queira brincar com essas coisas, né? Brincadeira do copo, essas coisas que o pessoal faz. Nossa, já fiz muito. Você fez? Eu fiz. É mesmo? E funciona, cara. Funciona mesmo? Funciona, cara. A da caneta, né? Tem alguém aí? Sim ou não? Aí quando vê a caneta, vai mexendo sozinho, cara. Mas não é outro carinha que tá mexendo? Não. Tô te falando. Que é? Então são demônios. Demônio, cara. E como ele conhece, ele tá aqui há muito tempo, ele responde umas coisas certas mesmo, né? E aí... Antes eu brincava muito com isso. Aí uma vez eu fui brincar com essa brincadeira do copo. E aí? Na casa de um amigo meu, a gente tava num 5 ali. Moleque? Oi? Quando você era moleque? Eu tinha 16 anos. Nossa, eu morria de medo, cara. Uma vez, essa da caneta, eu tava longe, vindo, eles estavam na frente do portão e eu com medo, não, para com isso. Tá com medo, eles brincando, de repente, eu tomo um susto que o portão começa a abrir. Era o pai dela que tava chegando e acionou o controle e na hora que eu tava cagando mais de medo. Eu falei, tá vendo, não sei o que.
Mas como foi essa daí? Não, aí, cara, começou a mexer o copo, né? Pensei, não é possível, cara. Eu falei, gente, se é você que tá aqui mesmo, mexendo nesse copo aqui, apaga a luz agora então. Eu falei zoando, cara. Pra que eu fui falar? Apagou a luz, cara. Poxa vida. Mas eu já tava na outra esquina. Era um capotando em cima do outro. Então, cara, o ser humano tem curiosidade, né? Dessas coisas. Mas tem espaços no mundo espiritual que Deus não manda a gente acessar. Tem portas que Deus não manda a gente acessar. Entendeu? Tem pessoas que fazem viagem astral. Tem muita gente que me pede. Que é o tal do fio de prata, né? Fio de prata. E se esse fio de prata foi cortado, ferrou, né? Então, Deus não manda a gente fazer essas coisas. É possível fazer essas coisas. Não é que o pessoal tá inventando. Não é invenção. Não é invenção. Não é invenção. A pessoa viu o ente querido que já havia morrido. Não é invenção. Eu não duvido. Eu viajei, fui lá para outro país e vi tudo aquilo. E eu vi eu lá na cama. Entendi. Me vi na cama. Então. Não é invenção. É viagem astral, né? É viagem astral. Então... Só que não é perigoso você acessar essas coisas. Extremamente perigoso. Na verdade, não há nada na Bíblia dizendo pra você fazer isso. Porque a gente tem um corpo espiritual que junto com esse corpo material. Isso, exatamente. Esse corpo, ele tá... Dependendo, a nossa mente ela é extremamente complexa. Inclusive tem um livro do Watchman Nee que chama O Poder Latente da Mente. A nossa mente, dependendo do quanto você trabalha nela, você pode fazer essas coisas, cara. Você se desliga, você se une no mundo espiritual e tem pessoas que pensam, não, mas eu vou fazer o bem. Eu vou na casa de uma pessoa fazer o bem, entendeu? Mas, cara, a Bíblia não manda fazer isso. E outra, é território do inimigo, entendeu? Imagina você então, você tá entrando no mundo espiritual. Você tem 30 anos ou uma pessoa que tem milênios nas costas, né? De conhecimento pra enganar, né? Exatamente, cara. E vai fazer parecer que realmente você tá no controle, né? Então, só que não é de Deus, não tem porquê. Deus não manda a gente desligar aqui pra fazer um bem em algum lugar, entendeu? Não tem nada disso, cara. Cara, então é possível mesmo essas coisas? É possível. Quem tá brincando com isso? Cara, é possível e vou te falar, o meu próprio irmão já teve várias experiências assim. É mesmo? De viagem astral, eu vou duvidar dele. Cara, ele te contava coisas... Não, recentes mesmo. Então, é possível. Agora, eu dei a minha opinião de acordo com a Bíblia. Eu falei, olha, a Bíblia não nos manda abrir essas portas, entendeu? Então, eu aconselho que não busque isso. Mas, na verdade, ele não busca, entendeu? Quando, às vezes, tá muito cansado. Tem toda uma questão de frequência. Tem pessoas que têm, cara, essa facilidade. Não me pergunte por quê, entendeu? Então, tem pessoas que não quiseram, tem pessoas que nunca buscaram isso e tem dom de visão, cara. Entendi. Veem coisas, sabe? Tem uma moça que trabalha lá em casa, a filha dela tem isso. Ela vê? Ela vê, cara. Vê anjo, vê demônio. Putz. Você entendeu? Não buscou isso, nunca... Tem questão de a pessoa... Quando ela era criança, ela me contou. Ela é de Deus. Eu nunca vi umas pessoas tão de Deus que nem ela. E ela é jovem ainda, deve ter 17, 18 anos. Quando ela era criancinha, eu não sei, um parente dela tava no hospital quase morrendo. E ela simplesmente sumiu, cara. E todo mundo procurando, ela morava na roça, né? Todo mundo procurando e tal. Depois de horas, apareceu lá no quarto. Eu falei, gente, o que você tá fazendo aqui? Onde você tava? Ah, fui lá ver o vovô. Eu acho que era o vô dela, ou o tio. Como assim? Foi ver o vô. Ah, eu vi lá. E tá lá no hospital e até que tá bem. Aí contou os detalhes, cara. Do hospital, tudo. Tudo. Confirmou, cara, era aquilo mesmo, entendeu? Ela foi transladada. A Bíblia fala disso. Em vários momentos, Jesus, ele estava no meio da multidão, quiseram apedrejar ele, jogar ele do precipício, e a Bíblia diz que ele simplesmente saía do meio de todo mundo. É como se fosse... Não tem explicação, mas Jesus ficou invisível ali, entendeu? Ele atravessou na multidão que queria apedrejá-lo, estava agarrando ele, querendo matar ele. A Bíblia fala de Filipe, né, o evangelista Filipe, estava pregando e muitos sinais e prodígios estavam acontecendo no ministério dele. Só que o Espírito Santo levou ele até o deserto. Ele de repente sumiu, cara. Apareceu no deserto e tinha um moço numa carruagem, né? E ele estava lendo o livro de Isaías e ele pregou para ele. Falou, você sabe do que está falando de Isaías? Ele falou, não. Como é que eu vou saber se ninguém me ensinar? Aí ele pregou de Jesus, o cara se batizou ali mesmo. Que foi a razão de eu ter me batizado, foi através dessa passagem aí. É mesmo? Eu tava indo nessa igrejinha pequena, né?
simples. E aí o pastor da igreja, que ela tinha 2 igrejas dessa, ele pregava na outra. Ele me conheceu e ele falou, cara, você lembra daquela passagem lá do moço que se batizou? E aí ele perguntou, o que me impede de ser batizado? Né? O cara que ouviu a explicação da Bíblia, né? E aí Filipe falou, nada te impede. Falou, então eu quero me batizar. E ali mesmo já batizou, na água que tinha ali, sabe? Aí o pastor falou, eu tô te perguntando aqui, o que te impede de ser batizado? Cara, eu pensei, eu falei, cara, eu já tô vindo na igreja, eu já nasci de novo. Eu tô nos caminhos de Deus. Boa pergunta, cara. Nada me impede. Falei, vamos batizar amanhã então. Pastor, tem algumas coisas, eu não quis te interromper, mas vou fazer algumas perguntas sobre o que você falou. Primeiro sobre o dom das línguas, né? Eu me lembro até hoje que nem... Posso falar você, né? Não, pode você e pode chamar de Juninho, Tá entendeu? bom, Juninho. Eu lembro até hoje também, como você falou, de, o dia que eu orei em línguas pela primeira vez, é uma coisa que, fica fixado, marcante, né? E eu já falei com outros pastores aqui, tem uma divisão, né? Tem gente que acha que os dons ficaram aqui depois do Pentecoste, e tem gente que acha que isso é engano ou não é bem assim. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Eles acreditam que ele cessou ali com os apóstolos. O dom das línguas, dons de profetizar, dons de cura, exatamente. O que você acha? Operação de milagres. Eles acreditam que encerrou ali com os apóstolos, né? A sombra de Pedro curava. Então, a roupa de Paulo, quem pegava um pedacinho ali de peça de roupa era curado. Era sobrenatural, né? Só que ao longo da história a gente vai vendo que Deus tem operado esses dons. Entendeu? Os dons não tem por que os dons cessaram. Porque no livro de Atos ali, o livro de Atos, na verdade, deveria ser os atos do Espírito Santo, não atos dos apóstolos. Porque continuou ali a partir daquilo, né? E o próprio Paulo, que veio depois, que foi um apóstolo escolhido depois, ele falou, gente, eu oro em línguas mais do que vocês todos. Só que vocês estão orando de forma errada, vocês estão orando para se exibir. Tem que ter uma decência, uma ordem de decência no culto. Mas ele falava da oração em línguas. Inclusive ele falou, olha, a línguas é para edificação própria. Vocês têm que buscar o dom de profetizar, porque edifica toda a igreja. Então, não tem por que pensar que encerrou ali. E outra, a minha experiência, eu tenho minha própria experiência. E se você perguntar aqui, para os convidados, muitos tiveram a mesma experiência. Mas quem pensa o contrário, você acha que é por quê? Tem uma simplesmente base na porque Bíblia? Não acredita, não porque os apóstolos ali em Pentecostes, né? Na verdade, aquelas línguas foram outras que já até contaram aqui, né? O Lamartine falou disso, né? Que eram a língua, cada um falava na língua materna, né? Mas quando eles saíam dali, eles oravam pelas pessoas, as pessoas começavam a orar em línguas, entendeu? Então, aquilo não ficou só ali e continuou, né? Então é mais porque eles simplesmente não acreditam. Inclusive, um amigo meu, muito chegado, na época, quando eu falava pra ele que eu queria buscar esse dom, ele não acreditava. E quando eu recebi o dom de línguas, a primeira coisa que eu fiz, cara, fui encontrar com ele e orei na frente dele. Ele não acreditava que você ia conseguir ou não acreditava no dom das línguas? Ele não acreditava no dom das línguas. Ele acreditava que tinha cessado. Entendi. Cara, a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá e eu falei o seguinte, olha, eu vou orar aqui pra você ver, ó. Porque o dom, quando Deus te dá, é irrevogável. A Bíblia diz, os dons são irrevogáveis. Ah, é? É. Você não perde o dom. Você não perde, ele fica apagado, lógico. Se eu não buscar a Deus, ele vai ficar apagado. Quantas pessoas receberam e nem oram em línguas mais há muito tempo? Porque não tem desejo, não desenvolveram, entendeu? Então, você pode orar. Descrever para as pessoas como que é a sensação de orar em línguas e para que ela serve, na verdade, né? Como foi esse... Então, a coisa que mais bloqueia você de experimentar algo de Deus é sua mente. Sua mente te bloqueia. Aquela coisa de, não, isso não existe. Ou... Você é racional, cara. Entendeu? Imagina, primeira coisa é desligar. Imagina você ver um anjo na sua frente. Primeira coisa que você vai pensar é a coisa da minha cabeça, eu alucinando. Inclusive, tem um vídeo que tem viralizado na internet de um anjo como ele realmente é. Eu vi. Nossa, cara. Um monte de olho com asa pra caramba, né? Exatamente. Então, você vê um negócio desse, você não vai acreditar. Agora, as línguas te capacitam, cara. Ela edifica a si mesmo. Você fala a Deus. Você não fala a homens. Você não fala... É como se fosse você falar diretamente a Deus. Até mesmo porque muitas vezes a gente não sabe orar como convém. Mas seria a língua dos anjos ou não?
tudo dá a entender que são língua dos anjos, quando Paulo cita, né? Em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse língua dos anjos, tudo dá indicação que é isso. Então é desligar a parte racional. Porque você ora aqui, a Bíblia diz que a sua mente fica infrutífera. Você não entende o que você está falando. Por isso que Paulo fala, quando você ora em línguas, peça a Deus para te dar o dom de interpretação. Para você entender o que está sendo falado. Mas ainda que você não entenda, aquilo te edifica. Quando eu tive essa experiência, vou te dar um exemplo. Quando eu tive essa experiência do anjo, e nós voltamos para a nossa cidade, quando chegou a hora do culto, todo mundo já estava sabendo do que aconteceu, que não foi só comigo a experiência forte. E o pastor queria que eu contasse o testemunho lá na frente da igreja. Eu pensei, gente, será que eu falo? O povo vai achar que é coisa da minha cabeça e tal. Eu fui lá pro fundo com o pessoal orar. Quando a gente começou a orar, cara, espontaneamente a gente começou a orar em línguas. Aquilo me trouxe uma paz tão grande, e é como se eu já soubesse o que eu ia falar. Entendi. Então ele me trouxe ali um discernimento muito grande ali, sabe? E então você simplesmente não entende, mas muitas vezes você sente, opa, parece que o Espírito Santo tá fazendo algo assim, sabe? Já teve vez de eu orar com a pessoa, eu começo a orar em línguas e me vem muitos pensamentos, tipo, essa pessoa tá passando por isso, por aquilo outro, e aí eu pego e falo, né? E aí no final eu ainda falo, olha, se não for de Deus pode descartar. Tá. Mas eu penso, nossa, realmente eu tava, entendeu? Então é como se a língua ela tivesse você não tivesse controle da língua? Não, a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Como assim? Ou seja, o profeta tem o controle. A pessoa, ela controla, entendeu? Tá. Não é aquela coisa de, eu fui possuído e agora não consigo me controlar. O Espírito Santo não faz isso, entendeu? Se separar, separa, né? Tudo que Deus faz, ele te torna mais sóbrio, mais assim, consciente. É mais luz que entra. Ele não vai te fazer uma coisa e vai te apagar e você faz coisa que você nem viu fazer, entendeu? Isso aí é quando a pessoa tá possessa, endemoniada. O diabo faz isso, Deus não. Então, a pessoa, ela começa falando, e tem pessoas que oram horas em línguas. Tem um ministério que eu gosto muito e sou muito edificado por ele, um ministério de louvor chamado Ouvir e Crer. É um ministério voltado muito para isso, sabe? É? É um pessoal que é muito voltado para os dons do Espírito Santo e então eu vejo que foi extremamente importante na minha vida, principalmente quando eu tive essa experiência do anjo. Então isso me possibilitou eu ter acesso a mais coisas que eu não tinha, entendeu? Mas espiritualmente falando. Todo mundo tem acesso ao dom das línguas ou não são todos que vão orar, entendeu? Tá. Paulo fala, olha, uns profetizam, outros... Então a pessoa não pode ficar triste de não conseguir... Não te torna mais santo, não muda nada em relação a isso. Você não é mais especial por causa disso. Então, durante muito tempo eu não orava. E o pessoal até falava, nossa, você não ora em línguas, cara. E você é assim, avivado, né? Imagina na hora que acontecer. E realmente é um revestimento de poder, né? Que o Espírito Santo dá. Depende da pessoa buscar. Entendi. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava no acampamento e aí eu contando, né, dessa experiência, uma moça que estava jantando com a gente, ela falou, nossa, mas eu tinha tanta vontade de orar em línguas. E eu falei pra ela, você já buscou? Você já orou? Ela falou, não, nunca pedi pra Deus. A pessoa que quer ganhar na loteria e não compra o bilhete, né? Exatamente. Eu falei, a Bíblia diz, você não tem porque você não pede. Pede hoje. Eu falei, então tá bom, vou pedir. Aí a gente foi tomar banho e o pessoal foi cada um pros seus quartos tomar banho. E aí teve um culto da fogueira aquela noite. Quando começou o culto, cara, durante o louvor, uma moça começou a sapatear e começou a pular na cadeira e tal. O pessoal segurou ela. Eu nem imaginava, mas já era a moça. A moça começou a orar em línguas, cara. Era só pedir. Cara, naquela mesma noite. Então talvez ela pensasse, isso aqui vai demorar, né? Vai acontecer. O Tryhard, ele mandou uma pergunta aqui que é a seguinte: eu queria saber se o anticristo é uma pessoa comum como nós ou se é um ser escolhido especificamente para isso. Se ele é um ser humano ou vai ser tipo uma entidade, sei lá, uma coisa. Não, é um ser humano. Pelo que eu entendi também, é um ser humano. E nós não sabemos se ele seria a versão de Cristo invertida, assim, uma coisa meio imitando o que foi o Cristo, seria na verdade, a encarnação do mal, assim. Como eu disse, o diabo ele imita as coisas de Deus. E existe a trindade satânica, existe a trindade de Deus. Certo, Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo. E existe também a trindade satânica. Que é o quê? Que
existe o anticristo, o falso profeta e existe Satanás. Eu achei que era o KLB. Lembra do KLB? Trindade satânica. Eu cantava mal pra caralho. E o que acontece? Satanás é o oposto de Deus. Tá. O anticristo, o oposto do Messias, filho, né? de Jesus. Tanto é que ele vai se tornar como se fosse um Messias. Como se fosse a segunda vinda, E o falso profeta, o oposto do Espírito Santo. Porque o falso profeta, ele vai apontar o anticristo. E Jesus falou, quando vier o Espírito Santo, ele vai falar quem sou eu. Ele vai apontar pra mim, entendeu? Entendi. Ele vai sempre te conduzir pra Jesus, o Espírito Santo, entendeu? Entendi. E aí, voltando à pergunta, a gente não sabe se ele já vai ter consciência desde criança. Que é o cara, né? Não dá pra saber. Se ele vai ter plena consciência do que ele tá fazendo, mas com certeza depois sim, né? Quando já tiver avançado, né? Mas pode ser que ele comece achando que é dele mesmo, que é aquele dom de... Porque a Bíblia diz que ele vai seduzir as nações e ele vai ser uma pessoa carismática. Você vai olhar pro cara, você não vai ver o demônio ali, entendeu? Você vai pensar... Senão ia ficar fácil, né? A gente que conhece a palavra e os sinais, opa, esse aí tem tudo pra ser o anticristo. Tá querendo unir as nações, entendeu? Agora, nós conhecemos os sinais, mas também não dá pra julgar quem é, quem não é, né? Mas com certeza é uma pessoa que o diabo ali vai estar influenciando a vida dele de uma maneira específica. Porque o chamado dele para as trevas vai ser muito pior do que uma pessoa que é simplesmente usada pelo inimigo, né?